Bom, esse título, ele foi um título improvisado, inclusive eu ainda sou um pouco antiga, que eu não consigo ainda incorporar essa coisa do gênero, né? Então, escrevi o que busca um compositor, né? Porque a palavra compositor, a gente não dá para pôr no X no fim, sabe? É meio complicado, né? Mas, assim, quando eu pus o título, eu não pensei nisso, então peço desculpas para as moças que tenham reparado nessa falha. Eu em primeiro lugar, quero agradecer, né, a organização do evento, por ter me convidado, né, para fazer essa conferência. Fico muito honrada, muito feliz, né, e espero poder partilhar com vocês algumas das minhas preocupações a respeito desse tema, quer dizer, é uma preocupação constante que me acompanha, né, acho que acompanha todos os compositores. Eu vou dividir, então, a minha fala em 3 partes, né? O papel da análise na formação do compositor, depois a análise e o ato criativo, e, por fim, o compositor no ambiente acadêmico, né? Na verdade, esses três tópicos eles estão profundamente relacionados, né? Separá-los foi só um artifício que eu utilizei para poder pensar como que eu ia apresentar o raciocínio, né? Eu vivenciei, né? Eu começo com a minha experiência pessoal. Eu vivenciei no meu período de formação em composição dois modelos de curso, né? O primeiro deles foi na USP, como aluna do professor Vili Corrêa de Oliveira, no qual a gente trabalhava determinados tópicos, determinados pelo professor, e analisávamos obras, né? Então, assim, todo o trabalho de composição ele era baseado em deduções, em interpretações, em leituras de determinados aspectos das obras que eram analisadas, né? Tanto analisou, por exemplo, a obra completa de Weber, né? Que quase impensável de fazer aqui, né? Analisamos, foram vários anos. A gente, na época, na USP, tinha só um professor, né, de composição, então era ele 5 anos, né? Então, foram 5 anos de intensa atividade com esse professor, também a carga horária era bastante alta. Então, ele tinha esse modelo de apresentar, da análise ter esse papel-chave dentro da sala de aula, né? Eu acho esse modelo interessante, imprescindível, aliás, mas também importante, e também foi importante na minha época por causa disso, na minha geração, porque os alunos eles também chegam na universidade com uma carência de literatura, né, com uma carência de repertório, né, conhecem pouca coisa, e na época que eu estudei, imagina, nos anos 70, a gente não tinha acesso mesmo, né, porque eram LPs, né, e tinha alguns concertos, não vamos exagerar, porque o Brasil não era tão, São Paulo não era tão fechada assim para a música do século XX. Nos anos 70 já era aberta desde os anos 50, né, música. Não vamos esquecer do grupo Música Nova, né, de São Paulo, né? Eu sou filha do grupo Música Nova, direto. Mas, assim, o acesso ao material, a partituras e a discos, ele era bem rareado, ele era difícil, né? Então, o contato com esse tipo de repertório dentro de sala de aula ele era imprescindível. Hoje em dia, nós temos o acesso enorme, total, né? Quer dizer, qualquer aluno pode levantar qualquer música, né? De qualquer lugar, de qualquer período, mesmo assim eles chegam em sala de aulas
talvez por não ter parâmetros, né, e não ter tido uma formação anterior, né, que dirigisse ele a ter já um conhecimento desse repertório. Então, esse modelo é importante, eu aplico bastante. O segundo modelo de composição, de experiência de composição que eu tive foi na Alemanha, né, estudei com 2 compositores lá, 2 academias, em Detmold, com o professor Gisela Reclebe, e em Munique, com o professor e compositor Wilhelm Kielmayer. E daí era muito diferente. Primeiro que era aula individual, né? Aqui era aula em grupo, lá aula individual, e lá a aula era o que eu tinha composto. Se eu não tivesse composto, não tinha aula, né? Foi bom porque eu compus, né? Era obrigada, não adiantava, não ia adiantar nem chegar lá, porque se não tivesse composto. E não tinha nenhuma apresentação de repertório, não tinha métodos, não tinha ensino de técnica, nos 2 professores, né? Isso é bastante curioso, né? E a ideia, então, que eu desenvolvi a partir dessa experiência na Alemanha é que a técnica ela é um meio e não um fim, né? Ela é um meio para você expressar uma certa ideia musical. Lógico que você precisa ter um cabedal, um ferramentário, né, para poder conseguir expressar a sua ideia, né? Bom, aí para pensar um pouco mais adiante, né, aqui com vocês, além da minha experiência como professora, eu fui buscar, então, outros exemplos, outros testemunhos, né, de modelos de aula de composição, e encontrei num livro 2 textos básicos, né, que foram não é que me auxiliaram, eu me refleti nesses textos, eu me reconheci nesses textos, né. Um deles é um texto do Ligeti, de Novas Vias do Ensino da Composição. Os 2 textos estão nesse livro do Chendi, Ensinar a Composição, de Schoenberg à Multimídia, né? O estudo aprofundado tanto da tradição musical antiga como a mais recente é um componente essencial de todo curso de composição exigente. Ele começa o texto dele abordando um certo paradoxo do que é ensinar composição, porque você, ao você ensinar as técnicas composicionais então vigentes, ou então que são referência, que são modelos, você está ensinando para um aluno que vai criar uma música do futuro alguma coisa que já é do passado, né? Então, essa é a questão que ele coloca, o Ligeti, né, no seu texto, e daí ele começa a desenvolver o seu raciocínio, e ele tem essa afirmação de que ele acredita, né, que o estudo aprofundado. E ele dá um exemplo, então, de um curso que ele deu. Agora não anotei. Numa universidade, acho que em Estocolmo, ele deu um curso onde ele, então, analisou profundamente justamente algumas obras, a Bagatela do Weber e outras obras. Então, ele descreve esse exemplo, né, e é bastante interessante. Ele fala também, quer dizer, ele justifica a necessidade do estudo desse repertório da tradição, porque a habilidade técnica em técnicas composicionais mais complexas, elas devem ser aprendidas, né? Não existe, segundo ele, eu também não conheço, um compositor espontâneo na área de música erudita experimental do século XX, né? Então, para você, quer dizer, não existe o espontâneo, mas isso não é diferente do autodidatismo, né? O próprio Schoenberg foi um compositor autodidata, o próprio Fernhoff foi um compositor autodidata, né? Então, é diferente
o autodidatismo do espontaneísmo, né? E depois também a outra justificativa que ele dá é assim: não se trata certamente de aprender as técnicas tradicionais simplesmente para perpetuar a nossa herança. Trata-se, sobretudo, primeiramente, de se familiarizar com o material e, em segundo lugar, ser capaz de trazer à luz o que resta a ser criado no nível da música anterior. Isso é muito importante, porque isso vai ser repetido por outros compositores. O trabalho criativo pessoal não pode permanecer indiferente à visão geral que se abre a partir de então as possibilidades de composição das várias épocas. Então, na opinião dele, é importante que o aluno aprenda não só as tradições, não só os modelos mais contemporâneos, mas que ele tenha realmente contato aprofundado com as músicas, as tradições mais antigas também, né? Porque mesmo elas vão poder revelar a ele coisas para uma futura criação. Um outro texto, um outro compositor, esse bastante conhecido entre nós, né? Os textos são muito conhecidos, é o Boulez, né? Ele, no seu livro famoso, Música Hoje, da editora Perspectiva, então, um jovem compositor na época, né, em 66, acho, ele afirma: já observei que uma análise só teria interesse verdadeiro na medida em que fosse ativa e só poderia ser frutífera em função das deduções e consequências para o futuro. Então, assim, a ideia dele é que a análise ela deva servir, no caso, né, da análise para a composição, que ela deva servir para incentivar, para acender uma centelha para o futuro, para uma nova composição, e não uma análise que fique restrita apenas a deduzir aquela obra em função de um passado, né? Bom, o que o Boulez chama de método analítico ativo? Deve-se partir de uma observação tão minuciosa e exata quanto possível dos fatos musicais que nos são propostos. Em seguida, deve-se encontrar um esquema, uma lei de organização interna que dê conta com o máximo de coerência destes fatos. Vem a interpretação das leis de composição deduzidas dessa aplicação particular. Então, assim, a análise que ele deduz é uma análise que não fica apenas na descoberta de uma estrutura subjacente à música, ou dos materiais. Ela deve ir além disso, né? Ela deve realmente deduzir as leis de composição que estão por trás. Além disso, em outros textos, ele fala que ele prefere que analisem 4 compassos dele e que esses 4 compassos gerem novas ideias de composição para uma outra pessoa, do que alguém fazer análise exaustiva de toda uma obra que morre aí no passado, né? Ele fala que um número significativo de análises produzem uma confusão entre exposição das estruturas resultantes obtidas por um conjunto determinado de processos de engendramento ou combinação e a investigação pressuposta pelo estudo real dos processos propriamente ditos. Do conjunto de seus caracteres, efeitos e causas são alegremente intercambiados. Então, quer dizer, importante é chegar no procedimento, no raciocínio do procedimento, e não só na compreensão de uma estrutura da música, né? Bom, tendo em vista, então, esses 2 autores, né, que são tão chaves, ícones, né, dentro da nossa música contemporânea, eu deixei em francês para caso houvesse alguém, então eu botei na língua original, né? Que tipo de análise se desenvolve na sala de aula de composição? Né? Essa é a primeira pergunta
que eu lanço aqui, né? E para me ajudar a responder, fui me basear em um outro autor, que é o Fernholt, um texto que também do mesmo livro do Cindy, né? Então ele diz: eu disse anteriormente que eu não considerava a análise, ao menos aquela tal qual é convencionalmente ensinada, como fazendo parte integralmente da pedagogia da composição propriamente dita. Ao mesmo tempo, é claro que uma profunda familiaridade com a vida interior das obras maiores deveria se revelar estimulante, mesmo crucial para progressos essenciais no desenvolvimento pessoal do estudante. Minha própria maneira de abordar esse dilema consistirá em examinar as obras não como um analista dotado de uma metodologia específica que ele deve defender, mas antes como um compositor tratando de aspectos particulares da peça examinada, sobre a base exclusiva de sua pertinência para as minhas preocupações criativas pessoais. Esse final é muito importante a gente também guardar, tá? Um outro texto do trecho, né? Ele comenta que às vezes chegavam a ele alunos já com metodologias sistematizadas de análise e que tentavam aplicar essas metodologias em qualquer obra e que ele desencorajava fortemente a isso, né? Esse tipo de abordagem analítica, bom, essa coisa da pertinência, aspectos particulares da peça examinada sobre a base exclusiva de pertinência para as preocupações criativas e pessoais é também alguma coisa que é muito comum, né? Eu acho que não só a mim, mas vários colegas que dão aula de composição, né? E esse texto, essa questão, ela é tratada num outro texto que eu encontrei depois, bastante interessante, desse autor Thomas Lacote. Poderia-se notar por um tempo, pelo menos, que, tendo em vista aqueles que nutriram de Messiaen a Levinas, para não mencionar outros, apenas os professores que não são mais ativos, que a própria prática analítica do Conservatório de Paris, né, pode ser aproximada do que às vezes é chamado de análise do compositor. Análise de compositor. Esse artigo dele foi apresentado num colóquio, numa jornada que eles tiveram em 2016, é o artigo mais recente que eu peguei para citar, onde eles foi uma jornada de estudo sobre a obra do Jean-Jacques Nattier. E ele está defendendo uma posição diante de uma posição bastante contrária do Jean-Jacques Nattier, porque Jean-Jacques Nattier não julga que essa chamada análise de compositor seja uma análise que deva ter alguma pertinência científica, né? Então, análise, o que seria análise de compositor, né? Que o Nattier fala, né? No livro Musicologia Geral e Semiologia. Sem necessariamente querer, ele nos mostra como, no estúdio particular do compositor, músicas de um estilo totalmente diferente podem sofrer uma alquimia aberrante e maravilhosa, ainda que na origem das obras de hoje, né? O Nattier, por exemplo, ele cita os exemplos, por exemplo, de uma análise de Schumann, uma outra feita do Poussin sobre Schubert. O que ele diz dessas análises? Que elas indicam, primeiramente, que os compositores eles estão falando deles mesmos. Eles não estão analisando uma obra, eles estão só olhando para si, né? E, por exemplo, né, uma análise que o Guy Hebert faz, tratando agregados harmônicos de Debussy como objetos musicais no sentido schefferiano. Aí esse comentário que ele faz, né, quer dizer,
para ele não tem sentido e não deve ser levado em consideração cientificamente uma análise desse tipo, né? Ele fala que essa análise só tem um ponto de vista subjetivo, não tem nada de errado nessa atividade, que ele chama de aberração desculpável, mas que esse tipo de análise de compositor não pode ser tomado como um parâmetro de pesquisa científica, né? Então, o Lacote ele vai responder, né, a essa colocação, porque, de certa forma, ele sente que essa crítica do Nattier ela está completamente sendo negativa em relação ao tipo de análise que se faz no Conservatório de Paris, né? E eu estou sempre esquecendo de pôr coisa em francês, desculpem. Então, o que o Lacote responde é: o que o compositor faz quando analisa uma obra? Eu responderia: ele discursa sobre a obra e, portanto, discursa sobre a composição. Esse é o ponto básico, né? Ele está conversando sobre composição. Ele procura entender o que é a composição em face de uma obra existente. Onde mais ele aprenderia? Portanto, o compositor necessariamente se relaciona com modelos, né? Modelos composicionais. Caso contrário, por que conhecer o trabalho dos outros? Ele observa qual é a composição musical nas obras que ele escolhe como modelo, termo que deve ser tomado aqui no sentido mais amplo. Não se trata, de início, de realizar um trabalho com um discurso tingido por princípios pessoais, a priori, como pensou Nattier, mas para tentar entender e aprender algo sobre o que é a composição em modelos selecionados, né? Então, eu concordo completamente com essa colocação desses autores que eu estou citando, né? Quer dizer, a composição, a análise da composição dentro do ensino de composição, ela tem por fim pensar a composição, né? Olhar o pensamento composicional, né? E não exatamente apenas deduzir estruturas de uma determinada obra, né? O que eu tento, nas minhas classes de composição, o que eu tento passar para os alunos de composição através da análise? Bom, primeiramente, elementos da linguagem, da gramática musical, uma aproximação a certos repertórios de referência para mostrar materiais e técnicas, qual é o pensamento musical que se pode deduzir nessas obras de referência, quer dizer, quais são as estratégias composicionais ali reveladas pela análise. Eu uso muito essa palavra em sala de aula, até nas aulas de harmonia, né? Qual a estratégia que o compositor, por que ele usou tal acorde, né? A análise dentro da sala de aula de composição, ela pode ser de uma singularidade extrema, que é o que o Nattier chama de aberração, né? Pode ressaltar apenas um aspecto da obra, por exemplo, o tratamento timbrístico, a ocupação de espaços das alturas, direcionalidades, texturas, elementos rítmicos, etc. Então, não precisa olhar. Ela tá servindo a um tópico que o professor está trazendo para a sala de aula e que ele vai desenvolver com seus alunos. Bom, e antes de tudo, né, eu gosto muito de trazer a vivência dos alunos ao repertório, né, antes de tudo, instigar a criatividade do aluno através dessa análise de repertório. Quer dizer, a ideia é muito jogar no colo dos alunos esses repertórios para instigar a criação e instigar a composição, né? Então, essa, para mim, é a principal coisa, né? Bom, concluindo esse tópico do ensino, né? Eu quero observar que, em uma sala de aula, eu, pelo menos, enquanto professora, eu apresento ao aluno qual é o pensamento. Bom, com o ensino de composição se dá num campo objetivo, mas é um partilhar do universo de referência pessoal e subjetivo, estética, filosófica e ideológica, né?
em confluência com o momento histórico, o lugar e o tempo em que se vive e a sua cultura específica. Então, assim, não dá para dar um curso, como professor de composição, dar um curso de uma maneira objetiva, né? Naturalmente, o que a gente partilha com os alunos é o nosso universo pessoal de referência, né? E a nossa especialidade, naquilo que a gente se aprofundou, né? E o gênero musical que a gente conhece profundamente, mas o repertório musical ele é tão vasto, tão enorme, né? Que seria impossível ter um curso delineado que fosse cobrir tudo isso, né? Que fosse cobrir todo esse tipo todo o repertório. Bom, daí eu passo para o segunda parte. A segunda parte e a terceira são bem mais curtas, né? Bom, a primeira coisa que eu queria afirmar nesse tópico é que o compositor, e aqui eu botei, né, compositor e a compositora, devem continuar a ser estudiosos e analistas do vasto repertório musical para o seu próprio desenvolvimento no trabalho criativo. Eles devem estar atentos às novas poéticas que surgem e continuar aprendendo com elas e desenvolvendo seu próprio idioma musical. Então, esse é um trabalho para a vida toda, né? A gente tem eternamente que estar estudando, né, em todas as áreas, não só na área de composição, mas assim essa obrigação de estar acompanhando todo novo repertório que surge, não ficar preso num repertório do passado, isso é uma coisa básica, né? E é uma coisa básica não só para quem está dentro da universidade, mas uma coisa básica para qualquer compositor, né? E aí eu vou voltar, né, para o texto do Boulez, né? Uma análise só teria interesse verdadeiro na medida em que fosse ativa e só poderia ser frutífera em função de deduções e consequências para o futuro. Então, às vezes a gente, no convívio com uma obra qualquer, né? Um detalhe, né? Um detalhe acende alguma coisa, acende uma ideia, às vezes dentro de um concerto, nem precisa ser até numa situação analítica, né? A gente acende uma ideia e você vai depois, então, trabalhar essa ideia, né? E ele ressalta então, a importância de poder fertilizar as nossas mentes, que determinadas obras podem ter. E aí se pode referir a obras de qualquer período e qualquer lugar. E essa afirmação dele coincide com a afirmação de Ferneyhough, né, que diz que aborda coisas específicas na análise que são de interesse particular da sua criação, né? E a gente não pode esquecer, em relação ao estudo de repertórios mais antigos, né, que muitos compositores, né, voltaram-se a repertórios muito antigos que foram chave e base para a sua obra musical, né? Eu cito dois aqui, o Weber, né, um deles, né, fez uma tese de doutorado sobre corales constantinos de um compositor holandês renascentista, Heinrich Isaac. E o Arvo Pärt, por exemplo, é um exemplo também, alguém que se dedicou ao estudo da música medieval para poder desenvolver a sua linguagem musical por exemplo, a técnica tintinabular, né, que é tão famosa. Bom, um outro aspecto que eu queria citar vem de um texto do Silvio Ferraz, que está aqui, foi citado ontem pelo Alexandre, né, que é a citação desse texto do Silvio, Escutas e Reescritas, né? Escrevo música como quem procura uma conversa. De certo modo, sempre que escrevo música, estou em conversa com alguém. O projeto de reescritura se cruza com a ideia de conversas, e compor música é engendrar uma conversa de sons, e não uma simples conversa com sons. Ou seja, na conversa musical, os sons emergem como sendo as próprias personagens da conversa. Ontem o Alexandre apresentou uma comunicação que conversa com essa parte aqui que eu quero falar, né?
ele fala do contágio, né? E o Silvio, quando escreve isso, é engraçado citar alguém que está aqui presente na sala, né? O Silvio, quando cita isso, ele está falando não só de obras musicais, ele está falando de autores vários, pode ser um escritor, pode ser um escultor, né? Ele cita vários nomes lá, né? Ele cita os nomes, né? E eu tenho essa sensação também, né? Eu estou citando ele porque eu tenho essa impressão que o compositor conversa, né? Conversa com outros compositores, com outras obras, né? E a gente devolve a nossa reflexão sobre essas obras em forma de outras obras, né? Assim. E às vezes até pelo anti-exemplo, né? Muitas vezes aconteceu de eu estar num concerto e ouvir uma música ou algum detalhe que eu realmente falei, putz, vou fazer o oposto disso, né? Daí eu tenho uma ideia que é o oposto disso, ou daí vou para casa e vou fazer, né? Acho que vários de vocês também já tiveram essa sensação, né? Então a gente age pelo anti-exemplo, né? Mas assim, o ato criativo, a análise, ela está presente nesse processo criativo constantemente, né? Assim, seja em que nível de análise seja, né? Não precisa ser uma coisa que debulha a partitura em pedacinhos, né? Bom, outra coisa que eu gostaria de ressaltar, né, que é essa terceira frase do Silvio, né, que é uma conversa, compor música e engendrar uma conversa de sons, né, e não uma conversa com os sons. Isso é muito importante pensar, né, como os sons conversam entre si, né. A gente é agente deles, né. Então assim, por isso que a gente assim tem ouve alguma coisa e fala assim, isso daqui dá para fazer tal coisa, né? Então, quer dizer, aquele som, ou aquela estrutura, ou aquele material sonoro vai conversar de outro jeito numa outra obra, que é a obra que eu vou compor, né? Bom, por último, então, dentro do ato criativo, né, o que eu busco como compositor em uma análise, né? Detectar os materiais que a compõem e como eles são desenvolvidos e variados ao longo da obra, isso é o clássico, né? Detectar estruturas resultantes através do trabalho com os materiais, eu sempre gosto de perceber a forma como resultante do trabalho com o material, né? Detectar as técnicas e estratégias composicionais aplicadas na obra, né? Então, essa é a terceira parte mais importante, né? Não tem como fazer isso sem fazer as duas anteriores, mas ela é muito mais importante. Tentar compreender o pensamento musical do compositor naquela composição, através da dedução das estratégias composicionais resultantes da análise. E, por último, buscar elementos que instiguem a criação. Eu ia fazer uma apresentação, eu ia trazer uma análise de Almeida Prado, né? Nessa apresentação. Porque, assim, tem peças do Almeida. O Almeida foi meu orientador de mestrado. E tem peças dele que eu vou lendo a obra e eu consigo, parece que, entrar na cabeça dele. A sensação que eu tenho é essa. Ele fez isso, então ele foi para aqui, então ele, por isso. É muito gostoso, né? É prazeroso. Tem alguns compositores com quem a gente tem alguns que não, se olha a partitura, parece uma coisa grega, não consigo atravessar ela. E o Almeida Prado é um compositor que eu consigo, ele me é transparente, mesmo às vezes só ouvindo, ele chegou aqui, como que, né? Sim, e eu ia trazer, mas aí, então assim, descobrir o pensamento musical, para mim, é muito instigante. Descobrir o que está por trás da partitura, qual a intenção que ele tinha, como é que ele realizou essa intenção, o que tem por trás do que está nas notas musicais, né?
E o último item, né, buscar elementos que instigem a criação. Assim, muitas vezes, quando eu estou num processo composicional, isso é comum, não é todas as vezes, mas muitas vezes, especialmente quando eu estou começando uma composição, eu vou buscar outros autores, eu vou buscar obras para aquela formação, eu vou ver o que os outros fizeram, eu vou olhar articulações, eu vou olhar como que outros fizeram as técnicas estendidas, como é que notaram, enfim. Isso é uma parte importante do trabalho composicional para mim, né? Sempre vou atrás, eu nunca vou só sentar com a minha ideia e pôr ela no papel. Bom, o último tópico é o compositor no ambiente acadêmico, né? A sistematização e a disciplina intelectual. Essas duas expressões foi o próprio Fernerol que usou no texto dele, dizendo que ele não tinha, né? Eu percebo a gente aqui no Brasil, né? Vou falar de uma maneira bem localizada, né? A minha geração, acho, foi uma geração que mudou, de mudança, né, nessa questão da sistematização e a disciplina intelectual. Porque mesmo os nossos professores, né, eles foram os pioneiros do ensino da música na universidade, né? E eles mesmos não tinham feito doutorado, fizeram doutorado tardiamente, ou fizeram um doutorado direto, como o Almeida Prado fez, aquele recurso lá, Gilberto Mendes escreveu um livro biográfico, né, que foi sua tese e tal, né? E eu percebo um gap, então, entre a minha geração e a geração imediatamente anterior, né, a mim, na maneira não sistemática que eles tinham de conseguir abordar sobre a obra deles, né? Assim, toda vez que eu fui entrevistar algum compositor de uma geração mais antiga, brasileiro, eu percebia que eles não conseguiam, eles não tinham ferramentas acadêmicas ou intelectuais para falar da obra, né? Da maneira que a gente fala, né? Então, assim, é curioso, isso revela também uma outra coisa que aconteceu, que eu acho que se ressaltou muito no século XX, que é que o compositor do século XX passa a teorizar a própria produção, a produção musical do seu tempo, né? Quem vai tratar de questões analíticas e teóricas da música contemporânea são os próprios compositores, né? Isso é geral, e eu acho que isso é um dado que ainda hoje é premente, né? Mas se encontra mais compositores que estão tratando. Assim, quando eu olho musicólogos, né? Musicólogos, se está tratando da música contemporânea, está lá, compositor e musicólogo e compositor, né? Então, isso passou a ser uma obrigação, né, do compositor dentro do ambiente acadêmico. Mas isso, lógico que isso não é uma característica do século XX, né? Não vamos esquecer que o Rameau era compositor, né? Que o Schenker também era um compositor, que o Schoenberg era um compositor, né? Então, esses compositores também sistematizaram e criaram uma teoria que é tão importante até hoje, né? Aí, então, diante dessa questão de uma sistematização da música atual, né? Quais são os métodos analíticos para a música contemporânea? Essa é uma questão bastante complexa, né? Bastante difícil, né? E eu encontrei um artigo do Michel Rigoni, chama-se de Metodologias de Análise da Música Contemporânea, Pluralidades de Estéticas e Multiplicidade de Análises. É um artigo artigo de revisão analítica de literatura,
né? Ele faz um balanço de muitos artigos e faz uma revisão grande, né, de quais são os métodos de análise da música contemporânea, né? Ele faz uma varredura dessas produções musicais e depois da Segunda Guerra Mundial, apontando métodos possíveis de análise de cada momento, né? Então, ele faz, por exemplo, ele passa pela música pós-serial, então passa pelo serialismo de Boulez, a série generalizada, explica o que é multiplicação de acordes, polifonia escondida e hierarquia de parâmetros, né? Depois ele vai para a música textural, trama, que ele chama de trama, né? E passa por Ligeti, texturas harmônicas. Depois ele vai passa pelo tópico música a partir de modelos, né? Então, ele pega o exemplo dos modelos matemáticos de Xenakis, modelos naturais de Mache, e ele cita modelos étnicos de Ligeti. Eu nunca tinha escutado isso, né? Os modelos étnicos de Ligeti. Depois fala sobre a análise da música eletroacústica, depois a música repetitiva, por fim, o que ele chama de músicas experimentais, que é a área de a música indeterminada de Cage e os experimentalistas americanos, né? Até curioso, né? Porque ele vai falando dessas diferentes poéticas musicais, e ele só que ele chama de método, o que ele chama de métodos, na verdade, né? Ele explica a técnica composicional, né? Ele não está exatamente falando de métodos, ele está falando de técnicas composicionais, né? Então, os métodos analíticos abordados no ensaio se aproximam ou se confundem com as técnicas e procedimentos composicionais, né? Então, esse tipo de aplicação de análise é o que a gente também faz em sala de aula, né? Quer dizer, você deduz uma técnica, você conhece uma técnica composicional e daí você vai analisar uma obra, né? Uma obra a partir daquele domínio da técnica, né? Então, eu encerro a minha apresentação colocando esta pergunta para vocês, né? Técnicas composicionais e métodos analíticos são confluentes ou não se deveriam confundir? Obrigado. Essa é a minha bibliografia. Eu só queria complementar uma coisa engraçada, que assim, vocês veem, está tudo em francês, né? Mas eu primeiro me dei o trabalho de levantar uns 40 artigos do JSTOR, tudo em inglês, e nenhum encontrei nada que tratasse desse assunto. Aí eu falei, bom, estava cansada, desesperada também, né? Porque o tempo foi passando, e daí eu fui buscar referências na bibliografia francesa e encontrei tudo que eu queria, né? Engraçado isso, né? Não é proposital. Eu vou te passar esse microfone e vou para a plateia. Pessoal, agora temos um tempinho para perguntas. Se alguém tiver pergunta, eu posso levar o microfone e aí a gente tem uma discussão aqui. Alguma pergunta? Alguém? Comentário? Parabéns pela exposição, gostei bastante. Eu, na verdade, queria te propor essa mesma pergunta que você fez no final para a gente, em relação à análise e à composição. Porque é dito, né, que são dois processos similares, porém em momentos diferentes, né? A composição, você, na verdade, está estipulando as regras do jogo para você poder botar elementos novos e criar. E a análise são as mesmas regras do jogo que já foram estabelecidas, que você vai ver o que foi feito antes. Então, como se fosse, né, a mesma coisa, o mesmo processo, porém em momentos diferentes. Aí eu queria saber a sua opinião em relação a isso, mediante a essa comparação, né? Se existe realmente essa diferença para você, né, entre essas duas coisas, análise e composição, ou se de fato você concorda com essa ideia de que são
exatamente a mesma coisa? Não acho que são a mesma coisa, porque na medida em que você vai aplicar uma determinada técnica, né, quer dizer, você deduz uma determinada técnica a partir de uma análise e você vai aplicar essa mesma técnica, você transgride ela, você falsifica, você faz qualquer coisa, mas assim, acho que o compositor, ele nunca, senão ele estaria só se repetindo, né? Então, eu acho que são dois passos diferentes, eu não acho que sejam iguais, né? Oi, Denise, tudo bom? Oi. Eu queria agradecer a sua palestra e é mais um depoimento. Fiquei muito feliz de ouvir você falar e os meus alunos sabem de uma história que se identifica muito com a sua fala, mas eu queria deixar que eu chamo isso de análise do bom ladrão. Eu não quis usar esse termo, eu quase usei, mas falei, vou deixar esse dele, né? Não, mas eu queria deixar isso claro e agradeço você ter falado isso, da forma como você falou, sistematizado isso, porque eu acho que isso é uma forma que a gente tem desenvolvido e tem trazido, que é muito enriquecedora, e eu não acho ela conflitante nem com o método científico. Sabe por quê? Apesar da gente estar roubando, às vezes, como mudando as regras, eu acho que todo o processo epistêmico de desenvolvimento do conhecimento, ele passa pela falseabilidade. Então, o compositor está na ponta do falseável. Ele está lidando com a falseabilidade como matéria de existência da obra. Então, esse fato de a gente discutir se isso é científico ou não, é porque a gente está pensando que o processo já está pronto. E qualquer processo de descoberta, seja ele analítico, seja composicional, ele passa por um processo de emergência. E essa construção emergente é a natureza de qualquer processo complexo. Seja ele com vistas a uma construção de um modelo analítico, ou seja, vistas de construção de uma obra. Para mim, não há um conflito. O que existe é o processo em si tende para uma convergência diferente, mas não há conflito. São só duas maneiras diferentes de chegar a objetos. Um é a abstração das estruturas e o outro é a abstração da obra. Mas elas... E aí eu acho que também é muito útil você buscar isso. E ter sempre essa possibilidade, entre aspas, né, de roubar. Eu acho isso muito importante. Eu até queria, assim, a ideia também foi me limitar bastante ao objeto, né, a esse tema, né, mas assim, eu percebi nos textos que eu li, eu percebi no texto do Boulez e no texto do Fernhold, uma posição bastante crítica em relação ao métodos sistematizados de análise, né? E percebi, quer dizer, então, um pezinho atrás contra os musicólogos, né? E percebi no Nattier, que é um musicólogo, um pé atrás em relação aos compositores, análise de compositor, né? Então, assim, esse ambiente, ele existe, ele está permeando, assim, né? Ele é presente, né? Eu só não quis trazer isso tão próximo, porque eu acho que não era isso que interessava, mas existe existe um certo conflito. Eu sinto um pouco o conflito em sala de aula, na medida em que os alunos pedem ou solicitam algum método sistemático de análise, e eu evito dentro de sala de composição. Eu quero olhar de outro jeito, né? De outros jeitos, né? Obrigada pela palestra. Eu gostaria de abrir um pouco o espectro, aí você escolhe se quer ir por esse lado ou não. Em relação ao contato do compositor de música acústica com o instrumento. Então, assim, na sua opinião, qual seria um bom nível de profundidade de aprendizado de instrumento para a formação de um compositor que trabalha com esse repertório de música acústica? E a outra questão
Em relação a essas análises com metodologias, né, muitas delas não respondem a um anseio de um compositor, eu concordo mesmo, que vai buscar na obra um alimento para si, né, para aquilo que ele está vivenciando naquele momento, que irá resultar no seu fazer, né. Mas talvez para um instrumentista aquilo traga algumas respostas, porque a análise também não serve apenas aos compositores, né? E então, algumas vezes algo que não serve ao compositor pode servir muito bem a um instrumentista. Às vezes não serve a ambos, mas pode servir a um musicólogo, por exemplo, porque aí se faz um levantamento, um bom rastreamento, depois que está se fazendo, por exemplo, no Brasil, um bom rastreamento sobre a obra de Villa-Lobos, certamente os musicólogos devem, muito proximamente, chegar a uma descrição daquela, de toda a obra, a produção de Villa-Lobos, diferente do que se tinha até então, né? Então, eu concordo com o Boulez e com todos que pedem os recortes e os focos. Porém, para um musicólogo, talvez seja mais interessante análises de obras inteiras, entende? Ou para um instrumentista, talvez seja interessante também ter uma análise inteira para saber, bom, então eu direciono mais para cá, poupo um pouco de energia agora e jogo a energia um pouquinho para lá, né? Então, essas duas questões, eu querendo abrir um pouquinho para o lado dos instrumentistas, então, tanto na formação do compositor, quanto na análise que vem do olhar de um instrumentista, se isso também tem algum impacto para o compositor, né? Esse tipo de análise que é um pouco diferente, eu sempre sinto assim, né? Eu acho que todo compositor tem que tocar um instrumento, né? Assim, bem aprendido, né? Sou dessa opinião. Infelizmente, aqui na Unicamp não é isso que é exigido, não é isso que é oferecido ao aluno de composição, né? Isso eu lamento bastante. Eu tive 22 anos de aula de piano. E acho que isso é base. Assim, eu chamo sempre o piano da minha casa. O piano é minha casa. E eu acho isso muito importante. Porque essa vivência instrumental, até for cantando, né? Essa vivência da prática, ela é imprescindível, né? Eu acho. Até me lembro de um aluno que eu tive, faz muitos anos, um aluno, ele teve um problema psiquiátrico, teve que ficar afastado, voltou para terminar o curso e ele queria fazer uma peça usando serialismo integral, que eu sempre tive um pé atrás com isso, né? Eu falei, tudo bem, mas eu quero que você toque a peça. Você vai tocar, você vai solfejar. Aí ele fez, ele conseguiu. Porque senão é fácil você dividir, criar os parâmetros, não sei o que, escrever lá, e, né, coitado do músico vai ter que tocar, né? Eu acho que isso é básico. E, assim, a gente tem até, com relação à sua pergunta, assim, eu acompanhei, por exemplo, este simpósio inteiro, né, esse encontro aqui nosso, e pude ter a oportunidade de assistir, de assim, acompanhar, de ouvir a descrição de métodos muito interessantes, muito em várias áreas, né? Então, assim, eu acho que esse campo ele está em ebulição, né? Especialmente também com o surgimento das novas ferramentas computacionais, né? Tem todo um caminho aí, quer dizer, e muitos outros, né? Assim, foi muito interessante acompanhar o trabalho de vários autores, né? Tanto os palestrantes convidados, como vários artigos, as comunicações foram muito ricas, né? Eu acho que a gente só tem que somar, não é para ter preconceito em relação a uma coisa ou outra, né? O que eu acho que você tem que encontrar a ferramenta analítica certa para aquela determinada obra, né? Não adianta querer enfiar uma ferramenta analítica onde ela não cabe, né?
Então, você só ressalta alguns aspectos, aí, ao contrário, você só ressalta alguns aspectos que encaixam dentro daquela ferramenta analítica. Daí eu sou bastante crítica. Agradecer a sua fala, professora, muito rica, né? Traz pontos para a gente refletir. Mas eu queria ver a sua visão, partindo até da sua história. Você disse que participou de um curso de composição, onde você foi aluna do Ville durante muitos anos. Hoje a gente trabalha em instituições que são muito maiores e que tem um curso de composição, não tem um professor só, ele tem vários, né? Então, eu queria mais uma reflexão sua, face à sala de aula e do aluno principiante. E principiante, vamos dizer, na parte da eletrônica, que você disse que tem uma experiência também com a música eletrônica, né? Quer dizer, o que o professor tem que transmitir para esse aluno que está iniciando num campo, não tem técnica, quer dizer, a prática dessa sala de aula focada nessa perspectiva? É bem oportuna a sua pergunta, porque faz mais de 10 anos que eu sou a professora responsável pela iniciação à composição aqui na Unicamp, que é uma disciplina aberta, não são só os alunos de composição que fazem, mas ela é aberta também para os alunos de outra modalidade, alunos de música popular. Então, é uma classe muito heterogênea. Então, e eu parto do zero. Né? Eu parto do zero. Só não trabalho eletroacústica com eles. Né? E eu tento sempre puxar o que é... Eu pensei, quando fui fazer esse trabalho, né, o que é o zero? Da onde a gente começa um trabalho de composição com o aluno? Né? Então, assim, eu sempre tento extrair do aluno aquilo que ele já tem de maneira intuitiva a tornar isso racional e sistemático. Né? Então, a primeira ideia que me veio, e é o que eu faço com os alunos hoje em dia, é o trabalho com música e texto. Né? Então, assim, porque a música cantada, a canção, ela convive conosco, nós convivemos com ela desde que a gente nasce, né? Então, tem muita coisa já de estrutura musical, noção de frase musical, que já está introjetado e que eu trago para fora do aluno através desse trabalho de conscientização em relação ao trabalho com texto, né? E apresento naturalmente, porque eu não trabalho só canção, trago um pouco de tudo, aperguiz, bério, né? Para abrir o leque de possibilidades, né? Mas a ideia é, primeiro, trabalhar essa noção, onde o aluno vai acabar o semestre compondo uma canção, né? Que é alguma coisa que é quase intuitiva, né? Não tanto porque daí já passou um semestre, a gente vai ter visto um monte de repertório e tal. A gente vê canção medieval, a gente vê, né, coisas contemporâneas. E no segundo semestre, na minha noção, o aluno agora tem noção do que é frase melódica. Né? Eu começo com melodia, tá? Eu não pego outras coisas. É escrita linear mesmo, melódica. Uma vez tendo noção do que é frase melódica, eu tenho, então, o segundo semestre um trabalho bastante técnico, onde eu trabalho a noção de motivo e variação motívica. Né? E aí é Schoenberg, né? O livro de teoria de composição do Schoenberg que a gente usa. E aí a gente percorre também um repertório grande que vai de Bach até Denise Garcia, né? E dentro desse raciocínio da variação motívica, eles escrevem um trabalho de tema e variações, né? De maneira livre. Então, o aluno que é de música popular, isso que eu não posso fechar campos estéticos, né? Então, o aluno que é de música popular, se quiser escrever um tema e variação, ou um popular escreve, o que é mais experimental escreve, o que quer escrever tonal escreve. Eu tenho que ser bastante ampla nesse sentido, né? Bom dia, Denise.
Na verdade, a minha intervenção já está totalmente desatualizada, era de 3 falas atrás, mas vou falar mesmo assim. É sobre o que você evocou como conflito possível, né, entre as duas abordagens analíticas, né, compositor e de musicólogo. Mas eu discordo totalmente, não há conflito nenhum, apenas os objetivos são totalmente diferentes. Não é conflito, são abordagens e objetivos completamente diversos. Agora, o que pode existir, sim, é um problema porque, pelo fato que na universidade, na academia, aqui no Brasil, pelo menos, compositores são impelidos a dar aula de análise que deveria ser a atribuição de musicólogos. Aí isso pode gerar conflito para o professor. Mas, em si, eu não vejo conflito entre as duas abordagens. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo. Eu só acho que deve se encontrar sempre a ferramenta certa para analisar determinada obra, mas eu concordo, também não vejo conflito. A minha pergunta pode parecer um pouco irrespondível, mas ela veio da primeira mesa que eu participei, e que nós estávamos falando de notação, escrita, relações... E a moça que é, vamos dizer, uma moça que estuda música barroca, né? Ela citou ali Jaguar, né? Dizendo que o problema da história da música são as obras, que devia desaparecer o conceito de obra. Então, eu queria só levantar isso, porque eu fiquei tão chocada que realmente existe esse conceito na Lydia Jaguar. Mas como é que nós lidamos com isso? Nós, vamos dizer, genericamente, compositores, musicólogos, etc. Talvez seja irrespondível. Não... Olha, quando ela falou isso, eu estava presente e eu acho que eu não entendi o que é isso, porque eu não consigo conceber, né, um mundo sem obras, né? Não sei, eu não entendi o que ela quis dizer. Assim, será que assim o ideal seriam só as especulações, né? Eu também não, e não tive coragem de enfrentá-la naquela hora. Será que alguém mais estava e consegue? Mas eu imagino que existem condicionamentos históricos, sociais, políticos, estéticos que mereçam a atenção e que as obras estariam ali para atrapalhar, vamos dizer, né? Eu não sei, talvez alguém possa ajudar nesse debate, porque eu, na hora, eu fiquei assim, estarrecida, né? Tem um rapaz. As obras, se a gente for... Olha, eu não sou deleuziana, eu sei que você é deleuziano, o Silvio, eu não sou, tá? Eu só li Deleuze através das teses que eu tive que fazer banca, né? Agora estou orientando até um aluno que está trabalhando com isso, mas se a gente for pensar que as obras são só atualizações, né? Talvez, né? Eu estava aqui também ontem e eu presenciei essa fala Acho que eu não estou entendendo o que você está falando, você pode falar. Agora dá para ouvir? Então, sobre esse conceito, não utilizar as obras, né, sobre a mesa redonda que a gente estava aqui ontem. Então, o que eu entendi do que ela falou, através também de outras leituras, é que não é para acabar com a obra em si, mas o conceito que a gente tem de obra. Então, a música escrita, ela continua, mas a forma como a gente olha para esse objeto, que às vezes é um pouco, vem um pouco para um lado de fetiche da obra, a obra acima de tudo, e talvez não seja tanto a questão fechada nisso. Inclusive, outros autores falam até que o conceito de obra musical ainda é recente, né? Inclusive de autoria, né? O artista, antigamente, ele era um artesão. E aí, mais recentemente, a obra passou a ser uma coisa mais importante. Foi isso do que eu entendi da fala dela. Não deixar a obra, não é que a obra vai deixar de existir, a música deixaria de existir, mas a maneira como a gente olha para esse objeto. Eu acho que sim.
Eu entendi que ela se colocava, como ele é especialista da Renascença, que ela se colocava de um ponto de vista mais holístico e mais histórico, que de fato o conceito de obra só surge devagar no Ocidente a partir do século XVII. Então, se ela trabalha no século XIV, de fato, ela sustenta que não existe obra. E também devemos lembrar que nas sociedades, nas culturas não ocidentais, não tem esse conceito de obra também. Então, eu acho que ela falou nesse sentido, mais amplo. Não? Não sei. Eu acho que a gente, além do que, seria muito salutar acabar com os fetiches todos, né? Assim, eu, enquanto compositora, bom, meu professor falava, o Vili falava, né, que eu só ia um trabalho composicional meu só estaria a contento o dia que eu estivesse passando fome para compor, deixasse de comer para compor. Eu fiquei perplexa, ele me dava carona todos os dias para a escola, e eu fiquei olhando para a cara dele e falei, mas será que ele não come, né? Assim, é uma atividade como qualquer outra, né? Não vamos, assim, transformar ela num... né? Assim, não quero me sentir na obrigação de fazer obras-primas o tempo todo. Eu quero ter o prazer de poder experimentar, errar, né? Não é nem, então, nesse sentido, o conceito de obra atrapalha mesmo, né? Legal a tua palestra. Com relação a Carla, né? Fala da Carla que você está falando, que eu acho que o Didier já resolveu a questão, porque ela está se referindo basicamente a um repertório onde a questão da obra realmente não existe. E o exemplo máximo seria aquelas obras que são sucessivas, né? O cara faz uma melodia, o outro coloca uma parte em cima, o outro coloca uma terceira, o próprio compositor reescreve aquilo várias vezes com pedaços de outras. Então, realmente, aí o conceito de obra, no sentido de uma coisa fechada e única, realmente não existe. Mas é injusto se você pega obras já do século XIX, XVIII, onde o conceito de obra é fundamental, né? Ele quer fazer uma obra, né? Então, o Chopin, ele quer ser um único compositor que faz aquilo. O Liszt quer fazer outras coisas. Então, a partir daí surge uma noção que me parece que ela desconsiderou naquele caso, mas ela está, talvez, pensando mesmo no repertório anterior, onde o conceito de obra única não existe. Sim. Nem a autoria, né? Porque, às vezes, aparece lá Josquin des Prez, aí depois você vai descobrir que não é o Josquin des Prez, que é o Quimper, que é o... né? Então, a questão da autoria é bastante problemática, no bom sentido, talvez, né? Então, a pessoa fala, mas você está analisando uma obra que não é do Josquin, mas não interessa, a obra está aí, a música está aí, né? Aí já temos uma obra, né? Ao ponto de poder comparar com outras, né? Mas eu acho que aí, só não querendo defender, que também é o meu território também atual, mais da música antiga, né? Mas talvez ela tenha deixado de dizer, né, que no conceito dela tem esse conceito de música sucessiva, composição sucessiva, onde realmente o elemento simultâneo, né, eu crio da primeira nota mais aguda até a nota mais grave, da primeira nota até a última, né? Esse conceito realmente não existia, pelo menos até o século XVI. Só isso. Está ótimo. Vamos almoçar. Ficamos por aqui, né?